Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos ao vivo, direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio, e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: antes, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, eu preciso ler isso aqui mais uma vez. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor. Que a tua igreja seja edificada por ti e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Esse ano foi um ano em que nós vivenciamos aqui na nossa igreja, e temos vivenciado, uma palavra profética que tem se cumprido a cada dia. Quando nós fizemos o culto da virada de 2024 para 2025, Deus nos deu uma palavra profética para esse ano, que esse seria o ano do crescimento. E assim nós temos vivenciado a cada dia um crescimento da parte do Senhor, um crescimento em várias áreas. E crescimento não diz respeito simplesmente ao aumento do número de pessoas, mas também em amadurecimento, em compreender de fato o que significa fazer parte da Igreja de Cristo. Esse ano tem sido um ano de muitos desafios. Esse ano também tem sido um ano de muitas alegrias. Esse ano, e completando-se mais um ano de existência dessa igreja, nós nos alegramos, porque assim como nós declaramos no ano passado, a gente declara mais uma vez: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando a gente tem a oportunidade de vivenciar o dia a dia da igreja, e não simplesmente de cumprir rituais religiosos semanais, a gente consegue compreender numa dimensão mais profunda o que significa ser um filho de Deus, o que significa ser alguém que é vocacionado e é chamado pelo Evangelho, alguém que não vive simplesmente de culto em culto, mas alguém que carrega o ambiente da presença de Jesus aonde você vai. Quando você faz parte da igreja local, não é simplesmente uma aglomeração de pessoas que você faz parte. Não é meramente um lugar onde você chega aqui e reencontra pessoas queridas, e você chega aqui e vivencia algumas experiências num culto, mas você começa a ter convicção de que esse ambiente, o ambiente da igreja, o ambiente no qual Deus tem nos chamado e nos vocacionado, em primeiro lugar, é um ambiente espiritual. O ambiente da igreja é um ambiente sobrenatural. O ambiente da igreja é um ambiente onde a presença de Jesus está. E onde a presença de Jesus está, aqui há liberdade. Nós somos livres para fluir na presença dEle. Nós somos livres para fazer aquilo que para que fomos chamados. Nós somos livres para vivenciar cada experiência e cada trajeto que Deus tem nos permitido nesse tempo. Fazer parte de uma igreja local é algo fundamental na vida de um cristão. O escritor aos Hebreus diz: não abandonem as congregações de vocês, como é costume de alguns. Fazer parte da igreja local
é fazer parte daquilo que Deus está movendo sobre a terra. Olhe para mim, por favor. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e fechada a porta, ore ao teu Pai, que vem em secreto. Porque o Pai que vem em secreto recompensará você. Jesus estava ensinando a forma de relacionar-se com Deus no secreto, para que você possa experimentar a atmosfera do sobrenatural, que é ativada no ambiente onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. Para que quando você chegar aqui, o ambiente da glória é familiar a você. Para quando você chegar aqui, o ambiente da manifestação da presença de Jesus é um ambiente que você tem familiaridade. Você nunca se acostuma com ele, porque ele não se esgota. Você nunca consegue esgotá-lo, porque ele é inesgotável. Mas quando você tem uma vida e uma prática devocional, uma vida de oração, uma vida de alguém que se dedica àquilo que Jesus está declarando, quando nós chegamos na igreja, é como se eu trouxesse uma brasa, e você traz a sua brasa, e ele traz a brasa dele, e ela traz a brasa dela. E quando a gente chega aqui, é o fogo do Espírito Santo que começa a purificar, começa a transformar, começa a mover a cada um de nós. E quando nós somos tocados pelo ambiente da casa de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas o Novo Testamento chama esse lugar aqui de casa de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Timóteo. E quando você chega aqui e encontra pessoas que, assim como você, estão gradativamente se alinhando àquilo que o céu está fazendo, você consegue encontrar conexão dentro da igreja em relação ao que Deus está derramando, porque o que Deus declarou e derramou sobre você vai completar e complementar o que Deus está declarando e derramando na vida do seu irmão. E aí eu venho para cá com uma parte da revelação, você traz uma outra parte da revelação, ela traz outra parte da revelação, e ele traz outro. É por isso que no culto, um traz louvor, outro traz salmo, outro traz oração, outro traz palavra, outro traz palavra de sabedoria, outro traz palavra de conhecimento, porque a igreja de Cristo, ela precisa estar alinhada à forma como Deus deseja ser adorado. E quando nós vivemos uma vida de busca, de intimidade, de oração a esse Deus, e nós chegamos na igreja e somos impactados pela vida de outros irmãos que também estão buscando, que também são imperfeitos, mas que buscam se aperfeiçoar e serem moldados à imagem de Cristo, você consegue se alinhar àquilo que o Senhor está derramando sobre a igreja. Esse é o primeiro passo para você conseguir compreender do que se trata fazer parte do reino de Deus. Irmãos, é impossível alguém viver uma vida cristã saudável sem que essa pessoa também deseje estar na comunhão do corpo de Cristo. É impossível casar-se com a cabeça e rejeitar o corpo. É impossível viver uma vida cristã plena se você não compreender qual é o papel da igreja na sua vida. O problema, eu quero abrir um parêntese aqui para isso, é que a institucionalidade muitas vezes torna a igreja de Cristo uma mera empresa, que você vai ali, você executa uma função, executa um serviço, você presta alguma coisa que você vai fazer ali, e a sua vida cristã se torna resumida a isso. Deus nos chamou para realizarmos obras. Deus nos chamou para fazermos o ID, mas principalmente, Deus nos chamou para termos relacionamento com Ele. O que você faz na igreja, se você toca, se você canta, se você prega, se você é um obreiro, se você faxina a igreja, se você organiza a cadeira, se você recebe alguém na porta, se você está lá no som, na técnica, na recepção, não importa. Em primeiro lugar, o que importa é se você compreendeu quem você está se tornando na presença daquele que te chamou.
na presença daquele que te vocacionou, na presença daquele que tem movido e moldado você. Aí o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ele vai dizer o seguinte: é muito importante que vocês compreendam algumas coisas. Estou resumindo aqui o capítulo 3. Vocês estão sendo preparados para o dia da vinda do Senhor. Irmãos, eu já falei isso aqui. Se tem um tema da teologia, irmão, que me pega muito, é a volta de Jesus. Se tem um tema de canção que me quebra todo, é quando a canção declara que o Senhor está voltando. É quando a canção declara que Cristo vai voltar para resgatar a igreja. E é isso que Pedro está falando aqui no capítulo 3. Olha, vocês estão sendo preparados para o dia da vinda dele. Quando ele, no alto do céu, vai aparecer entre as nuvens e nós seremos arrebatados para estar com ele nos céus. Antes, porém, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível aguardar a volta dele sem que você também deseje conhecê-lo mais. É impossível manter-se com expectativa a respeito da volta de Jesus sem que a vida dele, sem que a presença dele também sejam desejados por você. Porque, irmão, se nós nos contentarmos em viver uma vida mediana, uma vida carnal, tudo que a gente vai ter são momentos semanais onde você se reúne num lugar com pessoas que têm o objetivo de buscar a Deus. E aí talvez você até tenha uma experiência religiosa profunda, mas na segunda-feira tudo isso se perdeu. Talvez você tenha vivido uma caminhada cristã até hoje, não consegue compreender por que você sai daqui no domingo, parece que vai sair daqui, parece que vai voar, mas segunda-feira você vai trabalhar e parece que isso vai esvaziando. E aí na terça mais ainda, na quarta mais ainda, quinta-feira você nem lembra que é crente. Se isso acontece com você, irmão, é porque você é uma pessoa normal. Porque não depende da sua capacidade, de quanto você consegue reter e segurar para você essa glória que é derramada no ambiente da igreja. Se trata de quem você está se tornando para corresponder àquilo que Deus está realizando no céu, na sua vida. Quando você encontra o Senhor Jesus e Ele quebra você porque Ele espedaça as suas defesas. Não é ninguém que te convence do Evangelho, não é um discurso bonito que convenceu você, mas o próprio Jesus, que diante de você estraçalha as suas defesas. Ele bota você exatamente no lugar onde você enxerga realmente quem você é. E mesmo assim Ele diz: ei, eu te amo, eu dei a minha vida por você. Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus significa estar constantemente buscando conhecê-lo. Você conhece Jesus através da palavra dele. Você conhece Jesus através de relacionamento com ele. Você conhece Jesus todas as vezes que você abre a sua Bíblia e começa a ler. Você conhece Jesus todas as vezes que você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e começa a falar com o teu Pai no secreto. Porque o Pai do secreto recompensará você. Não com coisas materiais simplesmente, porque se as nossas orações, elas giram em torno de coisas que vão nos agarrar a essa terra, é porque você ainda não entendeu que tem um lugar preparado para você na eternidade com Deus. Um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem tampouco subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam.
tudo o que te agarra nessa terra te afasta de Deus. Tudo que faz você ficar muito tempo pensando nessa terra está fazendo você tirar os olhos da eternidade. Agora olhe para mim aqui. Nós somos cidadãos responsáveis. Eu não estou dizendo que você tem que viver igual um eremita. Eu estou falando para pessoas inteligentes aqui. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu emprego, abandonar a sua casa, viver igual andarilho. Não, 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 não. O que eu estou dizendo é que se todas essas coisas na sua vida tem mais primazia para você do que a presença de Jesus, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do que se trata a vida. Você não consegue compreender. Irmãos, a vida é um sopro. Como a fumaça dispersa, assim são os dias do homem. E a gente perde tempo preocupado em conhecer tanta coisa, em se aperfeiçoar financeiramente, em se aperfeiçoar profissionalmente. Mas talvez não tenhamos coragem de ficar uma hora em oração no secreto com Deus. Irmãos, se houver um motivo para essa igreja aqui ser conhecida, que seja conhecida como a igreja da oração, que seja conhecida como a igreja do povo que ama a palavra, que seja conhecida como a igreja do povo que é um povo acolhedor. Não é pela qualidade da nossa banda, e a gente tem uma banda muito boa, um louvor muito bom. Agora tudo isso, irmãos, é vazio se não tem a presença. Infelizmente tem lugar que tem tudo. Tem banda, tem som, tem luz, tem tudo, mas não tem a presença. E quando a gente olha, vocês sabem o que está acontecendo no Senegal. Provavelmente já chegou algum vídeo aí no seu TikTok, no seu Instagram. Irmão, de 2009 para cá, mais de 19 mil igrejas cristãs foram queimadas. Só no último mês, mais de quase 10 mil pessoas foram massacradas. E se a gente não tiver uma roupa bonita no dia, a gente não vem nem no culto. A nossa preocupação é essa. A gente está preocupado com qual cor a gente vai pintar a parede. A gente está preocupado com qual perfume a gente vai usar no domingo. Percebe que quanto mais a gente fica distraído com as coisas que nos agarram a essa terra, menos a gente fixa os olhos na eternidade. Aí você para de esperar Jesus voltar. Porque talvez um dia alguém já tenha falado assim: ah, mas desde a época da minha avó falava que Jesus vai voltar. Não, mas há muito tempo que eu escuto, até agora não voltou. Você para de ansiar, você para de ter expectativa, porque talvez a igreja seja um local onde há muitas pessoas que pararam de desejar a volta dele. Crescer em conhecimento e graça do Senhor Jesus é estar alinhado com aquilo que Ele quer, é estar alinhado com aquilo que Ele está fazendo, é estar alinhado não aquilo que as nossas programações mensais e semanais vão estabelecendo e vão enchendo a gente de compromisso semanal. Porque o reino de Deus nunca teve a proposta de mudar os seus compromissos semanais. O reino de Deus tem a proposta de mudar o teu caráter, de mudar quem você é. Quando nós somos moldados e mudados pela palavra, o reino de Deus vai sendo estabelecido não só em nós, mas também através de nós. Porque você começa a entender que você não é o final da bênção. Você não é o final da obra, você é apenas um canal, você é apenas um meio através do qual o Espírito Santo de Deus vai fluir e vai alcançar gente na tua casa, vai alcançar gente no teu trabalho, vai alcançar gente na tua vizinhança. Tem gente que te conheceu, mas agora vai olhar para você e vai falar assim: rapaz, tem um negócio diferente aí. Olha, menina, mas você está mudada. Eles não vão entender talvez,
Mas a minha Bíblia diz que quando isso acontece, é porque o brilho do Espírito Santo de Deus está fluindo através de você. É o brilho do Espírito Santo que está fluindo através de você. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É interessante que toda vez que a gente vai fazer evangelismo na rua, quem já participou de algum evangelismo nosso aqui, levanta a mão. Só falta você, hein, que não levantou a mão. Próximo quero ver você lá, vai ser em janeiro. Cidade lotada de turista. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Ah, pastor, mas é turista, depois eles vão embora. Ué? O reino de Deus chega também onde eles estão, irmão. Eu sempre digo isso aqui. Agora preste atenção no seguinte. A gente chega no evangelismo lá e às vezes pessoas as mais diversas chegam perto e ficam olhando, ficam escutando louvor. Aí a gente começa a pregar, a pessoa fica atenta, ouvindo, porque o mundo está sedento, Wallace. O mundo está sedento, Cristiano. Agora, o primeiro passo é quando a pessoa enxerga que o Senhor Jesus é o seu Salvador. E quando alguém está perdido, alguém está sem rumo, alguém está sem direção, e encontra um Salvador, opa, eu quero me agarrar nisso. O problema é quando você para aí, porque Jesus não quer ser só o seu Salvador. Como assim, pastor? Ser Salvador é pouca coisa? Não entenda isso. A salvação é o maior presente, a maior dádiva, a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Agora não para por aí. Quando você já compreendeu que Jesus é o seu Salvador, o próximo passo é você compreender que Ele é o seu Senhor. E Senhor não pede, Senhor dá ordem. Jesus falou: tu, quando orares, entra no quarto. Ele não falou: tu, se orares. Tu, se de repente talvez esteja orando. Não. Quando orar. A oração não é uma coisa que você faz quando está precisando manipular Deus para atender a sua vontade. A oração é uma necessidade da sua alma. É uma necessidade para que você se mantenha vivo. Assim como você precisa do próximo fôlego de respiração, a sua alma precisa e anela desesperadamente pela presença de Jesus. Quando você encontra, o teu espírito é reconectado ao Espírito de Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na tua alma, começa a trabalhar em quem você é, e Ele vai aperfeiçoando você, Ele vai moldando você, Ele vai transformando quem você é. Você vai deixando de ser quem as pessoas querem que você seja. Você vai deixando de ser o que você tem se tornado ao longo dos últimos anos. E você volta a ser quem Deus criou você para ser. Você retorna ao plano original. Você recebe uma reconfiguração de fábrica. Você volta a fluir, sendo conectado com aquele que era, que é e que há de vir. E o seu espírito começa a ser movido por aquilo que Deus está realizando. E quando você é movido por isso, não é possível permanecer da mesma forma. A sua vida muda, a sua casa muda, os seus afazeres mudam, os seus pensamentos mudam, quem você é muda. Quando você é alcançado por Jesus, absolutamente tudo começa a adquirir significado mais uma vez. Quantas pessoas, irmãos, vivem sem o menor senso de propósito na vida? Gente que está desejando a própria morte,
gente que já pediu até para Deus matar, gente que não tem alegria de viver, gente que vive de maneira mecânica, todos os dias são iguais. Irmão, você não precisa de uma palavra para destravar a sua próxima semana. Você precisa se submeter ao senhorio de Jesus na sua vida. Muitas vezes o que a igreja precisa não é virar uma nova chave, é se arrepender e correr aos pés da cruz. Porque quando você se arrepende e você corre para Jesus, é Jesus que toma tudo e resolve por você. É Jesus que transforma quem você é Jesus que se encarrega de fazer aquilo que você já tentou e não foi capaz de conseguir. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu como um cordeiro e que voltará como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que saiu para vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, oh Jesus. Crescer no conhecimento de Jesus é diferente de crescer no conhecimento a respeito de Jesus. Tem gente que até consegue viver com Jesus. Isso aqui é louco, irmão. Tem gente até que consegue viver com Jesus. Pedro, Paulo, mas a gente não foi chamado para viver com Jesus. Ei, olhe para mim. Você não foi chamado para viver com Jesus. Você foi chamado para viver em Jesus. Viver em Jesus é diferente de viver com Jesus. Por isso, quando a Bíblia diz: cresçam na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus, não é crescer na graça e no conhecimento a respeito de Jesus. Conhecimento aqui, no sentido bíblico, tem a ver com relacionamento. Não basta você ler um folheto a respeito de Jesus e achar que o conhece. Porque para conhecer Jesus precisa se relacionar com Ele. Para conhecer Jesus você precisa passar tempo com Ele. Eu te pergunto, se você não tem tempo para orar aqui, como é que você vai aguentar ficar a eternidade orando? Eu te pergunto, se você fica enfadado em adorar, em orar, em conhecer mais sobre Deus aqui, como você vai passar a eternidade com Ele? Sabe qual é o problema, irmãos? Nós nos acostumamos a sermos tudo e também cristãos. Tudo a gente quer fazer, e se der tempo a gente também é crente. Irmão, você acha que eu estou me tirando disso? Irmãos, eu já era para estar no Evangelho fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora há muito tempo, mas eu posterguei. Eu fui salvo do ateísmo aos 19 anos. Eu terminei a faculdade e depois eu pensei, quero fazer uma pós. Logo que eu me converti, eu recebi uma palavra: você vai ser um pastor. Eu ri e rejeitei. Quero fazer minha pós primeiro. Preciso passar no concurso primeiro. Quero fazer um mestrado primeiro. Não, eu preciso passar em outro concurso primeiro. Não, eu tenho que estabilizar financeiramente. Não, depois disso eu vou. Depois disso eu faço. Até que chegou uma hora que Deus me parou. Ele me arrancou. Ele tirou as minhas estruturas. Porque quando Deus chama alguém, e esse alguém não é dono da sua própria vida, isso aqui é um parênteses importante. Quando Deus chama alguém e esse alguém não é dono da sua vida, porque já entregou a vida, o controle da vida a Jesus, não fica achando que é você que vai tomar as suas decisões. Porque quando você decidir ir para longe dele, ele vai te arrastar para perto.
Quando você decidir ir para lá, Ele vai trazer você para cá. É quando Paulo disse: que mérito eu tenho. Eu tentei ir para lá, Deus me puxou para cá. Eu tentei ir para o outro lado, Ele me trouxe de novo. Para onde eu vou, eu não consigo me livrar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando a sua vida não pertence a você, é que você começa a compreender que está andando e aperfeiçoando a sua caminhada no conhecimento de Jesus, porque a vida de Jesus é que começa a ser vivida através de você. Aí ele me parou. O meu sonho era ser doutor aos 30, e Deus me fez pastor aos 30. Mas eu sei que se eu tivesse vivido os meus melhores anos como você está vivendo, eu já estaria desfrutando há muito tempo dessa obra, desse chamado curiosamente avassalador, alegre e destruidor ao mesmo tempo. Porque o chamado de Deus, ele é avassalador, porque ele destrói as estruturas que você mesmo tentou criar para você. Ele é alegre porque ele leva você a vivenciar coisas que você talvez nunca imaginou que vivenciasse. E ele é destruidor, porque não tem nada que tente afastar você desse propósito que ele permita ficar de pé. Crescer no conhecimento de Jesus é se tornar cada vez mais parecido com Ele. Você sabe qual é o melhor elogio que alguém pode fazer a você? Olha como você é parecido com Jesus. Alguém já falou isso para você? Rapaz, como você é parecido com Jesus. Irmãos, a melhor coisa na minha vida que eu poderia ouvir de alguém é alguém falar isso. Não precisa falar assim: ó, você prega bem, você fala bem, você toca bem, você é um bom professor, você... Não, nada disso. Eu considero tudo como perda diante da glória daquele que me chamou. A melhor coisa é alguém dizer assim: pastor, Vebinho, como você é parecido com Jesus. Porque naquele grande dia, quando eu estiver diante dele, quando a trombeta soar, quando Cristo voltar, eu quero estar diante dele, e eu quero poder andar em ruas de ouro, eu quero poder conhecê-lo como ele é, eu quero olhar para ele, olhar para a face dele e ser conhecido do Senhor. Aleluia! Melhor do que conhecer sobre Deus é ser conhecido por Ele. Cresçam na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória, irmãos. Quantas vezes a gente faz culto? Quantas vezes a gente se aglomera e dá glória para tanta coisa? Quantas vezes a gente quer ser glorificado? A Bíblia diz, irmãos, é por isso que eu ando com ela para lá e para cá, porque a Bíblia é a nossa regra. A Bíblia diz: a Ele seja a glória. A Ele. Dar glória a Deus não é simplesmente dizer: Senhor, Tu és glorificado, seja exaltado, Senhor, glória ao Teu nome. Irmãos, isso é só a ponta do iceberg, porque a adoração, sabe qual é a primeira passagem bíblica que traz o termo adoração? É quando Abraão vai entregar Isaac no monte. Ele está indo com a comitiva e de repente ele fala assim para o pessoal: olha, fiquem aqui,
eu e o moço vamos subir ao monte e, tendo adorado, voltaremos. Você está pensando que adoração é você sentir um arrepio e... Você está achando que adoração é você cantar uma música? Você está achando que adoração é simplesmente participar de um culto e sentir a presença de Deus? Adoração é quando você está disposto a entregar tudo para Ele. É entregar o que você planejou e o que você não planejou. É entregar o que você quer e o que Ele te exigiu também. Agora, isso não tem nada a ver com dinheiro não, irmãos. Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com quem você tem se tornado. Isso tem a ver com manifestar na terra o que o céu está fazendo. Irmãos, o profeta Isaías, quando ele teve uma visão do trono glorioso de Deus, coisas mudaram drasticamente na vida dele. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías é o profeta que diz: ai dos adúlteros, ai das prostitutas, ai dos corruptos, ai de todo mundo. E quando ele tem um encontro com o Deus glorificado, ele diz: ai de mim, ai de mim, porque eu vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O fato dele ser como ele era não impediu de que os seus olhos vissem o Rei, porque o Rei está disponível a ser contemplado por nós. Agora, o que aconteceu com ele? Ele escreveu, ele registrou, e inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou registrado: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. A visão do Deus glorioso, em primeiro lugar, é a visão do Deus que enche o templo, o Deus que enche a igreja, um Deus que faz a igreja plena, um Deus que torna a igreja o lugar da habitação de Deus. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins pairavam ao redor dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés. Por que eles cobriam os pés? Porque o ambiente da glória é um ambiente inacessível se o próprio Deus nos der acesso. Porque diz a palavra: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a palavra. Eles cobriam os pés, porque o lugar da santidade de Deus só é acessível se o próprio Deus convidar você. Com 2, eles cobriam o rosto, porque essa glória, ela não pode ser contemplada, a não ser que o próprio Deus dê um vislumbre para nós. E com 2, eles voavam. Por quê? Porque Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eles clamavam uns aos outros. Observe o seguinte: as 2 asas cobriam o rosto, mas de uma forma que a boca ficasse descoberta. Porque Deus criou você. Deus criou você para ser uma máquina de adoração, para ser um instrumento de adoração. Sabe qual é o instrumento musical mais complexo de toda a história? Se chama corda vocal. Sabe por que ele é o melhor e o mais complexo?
Porque foi papai que criou, porque foi Deus que criou. Então com duas eles cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero declarar sobre você nessa noite: a sua casa cheia da glória de Deus, essa igreja cheia da glória de Deus, Cabo Frio, o Brasil, essa nação cheia da glória de Deus. Se você tem mão, levanta aí, e se tem boca, dá glória a Deus nessa hora. Oh, aleluia! A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Somente a Ele. Não é um discurso religioso que vai salvar você, mas é o Deus glorioso. Não é a frequência numa igreja semanal que vai salvar e transformar você, mas é uma vida de relacionamento com esse Deus que é todo poderoso, esse Deus de glória, esse Deus que não poupou o seu único filho, mas o entregou por amor de nós. A Ele seja dada a glória. E o apóstolo Pedro termina dizendo: assim, agora. O momento de adorar, irmãos, é agora. O momento de adorar a Ele é agora. Toda oportunidade é uma oportunidade de viver uma vida que espelha a glória de Deus para quem está perto de você. Irmão, pensa só, semana que vem chega alguém aqui. Quem é esse alguém? Alguém que você talvez nem conheça, mas que vê você todo dia, observa você. E quando a gente conversa com a pessoa aqui, a pessoa diz assim: eu não conhecia Jesus, mas eu observo fulano todos os dias. E quando eu olhava para fulano de tal, parecia que eu via uma glória, parecia que eu via alguém, parecia que alguma coisa nele me atraiu, porque a presença da glória atrai para o Deus da glória. Irmãos, infelizmente, muita gente prega e pega essa Bíblia para fazer você acreditar em mentiras que a Bíblia não prometeu, para fazer você ficar preocupado com coisas que vão agarrar você a esse mundo, e que depois que você morrer, o máximo que vai acontecer são os seus filhos ficar brigando pelo que ficou aí. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, você para de viver preocupado. Tem gente que vive tão preocupado que não consegue entender que o reino de Deus está disponível, está acessível, e ele não tem aparência visível. Essa é a coisa mais linda. Jesus falou para os discípulos: olha, vão dizer, o reino está aqui, o reino está acolá. Não acreditem. O reino não está ali, não está lá. Ele não vem com aparência exterior. O reino está dentro de vós. Deus poderia escolher qualquer lugar no universo inteiro para habitar. Eu não merecia, irmãos. Ele poderia escolher qualquer lugar do universo inteiro para habitar, mas Ele escolheu você. Você. Tem alguém que olha e fala assim: eu? É, você. Todo coisado do jeito que você é. Todo cheio de negócio do jeito que você é. Porque não tem a ver com como você se apresenta a Ele agora. Tem a ver com como Ele enxerga a obra que Ele vai realizar em você. E aí você vai crescendo nele e Ele vai sendo moldado dentro de você.
para que você caiba nele. Aí Paulo diz, agora, Pedro, perdão, como no dia da eternidade. O que é o dia da eternidade, irmão? O dia da eternidade é uma expressão que não simboliza simplesmente uma data, mas é a oportunidade de desfrutar ininterruptamente da glória de Deus quando Cristo voltar para buscar a igreja. Vai ter um dia que aquela música, acho que é da Lauriette. Quem é crente antigo aí, de repente lembra. Essa música vai se tornar realidade. Porque a vizinhança talvez vai olhar e vai falar assim: onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. Eu quero ir, tá? Aquele povo foi embora pra Sião. Irmão, é lindo demais, é lindo. Vou cantar um hino aqui, é da harpa cristã. Quero ver se você sabe. Eu gosto de pegar os músicos assim, desprevenido. Só tem músico bom aqui, irmão, tem que aproveitar, ué. Eu acho que é Ré. Eu peço Ré, canto em Fá sustenido. Ré. Não, tá em Dó, né? Tá no transpose? Ah, ele usa transpose, Júnior. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem encantar. São vãos terrenos esplendores, mas irmão, pensa nesse dia que você vai poder voltar para casa, irmão. Você vai poder voltar para casa, crente. Ei, acende a luz aí que eu quero ver a cara desses crentes aqui. Acende aí, por favor, que eu gosto de ver a cara do povo. Ei, você vai poder voltar para casa. A pátria celestial é para você, porque Cristo Jesus comprou uma passagem para você poder morar lá. E Ele está preparando lugar para que onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele. Ele está lá esperando a gente. E Ele vem buscar. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Você pode dizer aleluia por isso? Fica de pé, por favor. Mais um da harpa, né? Quase te derrubei agora, hein, Daniel? Pastor Adilson estava cantando as notas ali, você viu? Ele sabe cantar, ele sabe tocar, deixa ele.